Bom dia, Ricardo. Muito obrigada por fazer parte dessa aula em conjunto, em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Foucault e a ética de Foucault, dentro do que ele propõe, né, dentro dos estudos dele, feitos aí a partir dos anos 70, sobre a procura, né, por uma escrita de uma história da sexualidade. Bom Foucault, dia, Rejane. ok, bom dia. Vou trazer alguns dados dele somente, tá? Ele, Michel Foucault, ele era francês, um cidadão francês, nasceu na cidade de Poitiers em 15 de outubro de 1926 e faleceu em Paris em 25 de julho de 1984. Antes dele ser professor no Collège de France, ele foi diplomata cultural por muitos anos fora do território francês. Ao retornar dessa experiência, que ele escreveu o primeiro livro de expressão dele, que foi a História da Loucura, e foi professor, começou a ser professor primeiro na Universidade de Tunis, na Tunísia, e voltando à França, esse período em Tunis foi entre 1966 e 1968, e retornando à França, em 1970, ele se tornou professor do Collège de France, em 1970, onde permaneceu até a sua morte em 1984. E quer falar alguma coisa ou eu continuo? Pode continuar, Rejane. Então É, tá. Vou colocar algumas coisas da bibliografia, algumas bibliografias, né, relacionadas a ele. História da Loucura, O Nascimento da Clínica, em 1963, foram escritos. A Arqueologia do Saber, em 1969. As Palavras e as Coisas, em 1966, onde ele começa a verificar toda essa lógica discursiva, né, onde a gente vê a formação do discurso, né, das continuidades, mas na verdade das descontinuidades do discurso, entre eles também, né, a história da sexualidade começou a ser escrita em 70, mas que na verdade tem 4 volumes, Vigiar e Punir, em 1975, A Ordem do Discurso, em 1970, que na verdade foi a aula inaugural dele no Collège de France, em 1970, Microfísica do Poder, em 1979, que na verdade acaba sendo um compêndio dos textos e dos trabalhos, né, várias, às vezes, entrevistas que foram dadas, algumas outras aulas que foram colocadas e outros títulos que eu não tenho aqui comigo. Mas, assim, é uma obra bastante extensa, né, o que ele produziu, e ainda é uma fonte inesgotável das coisas, assim, para a gente seguir adiante, continuar seguindo adiante dentro dessa descoberta, né, de si, do outro e da história. Rejane, Fala, posso. Bom pode. dia mais uma vez, bom dia a todas, bom dia a todos que estão aqui vendo esses comentários, reflexões que nós estamos fazendo aí pelo Foucault, né? Michel Foucault. Eu queria só complementar, contribuir um pouquinho com o que a Rejane estava falando, assim, a importância profunda, histórica no século XX que o Foucault traz para a gente. Porque o Foucault é um cara que vai fazer um rompimento com o pensamento clássico de várias reflexões, né? O Foucault vai trabalhar em áreas separadas, né, nessas fases, nessas 3 fases que ele se encaixa aí, né, a arqueologia do saber, a genealogia do poder, e aí o debate que ele faz também sobre ética, que é esse debate que nós estamos aqui nesse capítulo concluindo aqui nesse módulo, né, Jane? Então Foucault vai dar contribuições muito mais avançadas e ele vai discordar e questionar várias formas filosóficas de pensar. Então, o próprio Foucault, ele por exemplo, se baseia em, assim, é, lê um pouco sobre Marx, né, nas obras de Marx, mas ele vai questionar Marx.
ele vai questionar algumas estruturas que Marx colocava, que Hegel colocava, dessa estrutura de poder, né? Então, e Marx e o Foucault entra nessas partes do indivíduo. Ele não vai fazer só as análises do ponto de vista de sociedade no geral. Ele vai fazer ele vai entrar no debate introspectivo, um debate individual, né? Como as pessoas se comportariam e se comportam, como deveria ser o comportamento. Então, nisso ele foge de uma análise padrão que tinha dos filósofos do século XX, né, Regiane? Aliás, que veio das análises do século XIX e do século XX, e o Foucault rompe com isso, né? Ele fala, não, gente, calma, nós temos que discutir também o indivíduo. Como que é o indivíduo nesse cenário construído por toda a questão filosófica, né? Então, Foucault tem esse papel importante, né? Só te cortando, Regiane, você concluindo as obras que você estava falando. Não, eu acho, vai interrompendo sempre que quiser, né? Porque assim, tem momentos que eu falo demais também. Então você fala, oi, vamos, não tem problema. Acho que assim, o que a obra de Foucault ela é muito vasta, existe um contínuo entre elas. Então é importante a gente delimitar e sinalizar que hoje aqui a gente vai falar sobre a questão da ética e do cuidado de si que ele buscou, né? E onde que a gente encontra essa questão da filosofia, da ética, do cuidado de si no trabalho de Foucault, a partir do momento em que ele vai discorrer sobre, que ele vai pesquisar sobre essa história da sexualidade, onde ele consegue ver, na verdade, que retornando ao que os gregos viam, né, como ética antiga, né, como a fala francamente, a fala da verdade, a fala de si, que se retoma às escolas filosóficas, como, por exemplo, o estoicismo, o epicurismo e o cinismo, né, em que a filosofia dentro dessas escolas estavam ligadas muito mais a uma forma de vida, como que você agia, como era o seu bem agir na ação, do que você procurar um sentido da vida, um sentido da existência. Então, nesse ponto é que ele vai chegar, né, ao observar essas filosofias todas, ele vai chegar à noção de que isso era o cuidar de si, e que isso é que vai ser trazido para dentro dos seus escritos. Então, esse é o principal ponto que a gente tem que perceber, em como esse cuidar de si corresponde não só a um cuidado com o corpo, a um cuidado estético, e que hoje, se a gente for pensar dentro da sociedade brasileira, né, que a gente tem uma preocupação com a estética muito grande, seja no corte de cabelo, seja na cor do cabelo, estamos ficando carecas, estamos ficando grisalhas, e aí, o que que a gente faz? Como a gente barra esse envelhecimento? É na cirurgia plástica, são nas ruguinhas que insistem em aparecer, é a maquiagem que a gente coloca. Então, tudo isso é um tratamento e enfrentamento estético muito grande e que a gente, assim, nós como brasileiros, a gente tem isso muito firme dentro da sociedade, mas que também não é só isso, entende? Hoje isso está na superfície, mas o cuidar de si também está muito mais relacionado ao viver sendo você mesmo, através das suas ideias dentro das relações que você estabelece com o outro. Pelo menos eu vejo dessa forma. Manda, você está com o dedinho erguido aí, vai. Assim, é porque, complementando o que você está dizendo, e aí a gente pegando aqui e colocando nesse contexto que nós estamos vendo no nosso material, eu queria pegar um pedacinho de uma ciência aqui, nossa amiga, nossa aliada, que é a sociologia, né? A sociologia traz para nós de que
essa questão entre indivíduo e sociedade, e da sociedade moldando os indivíduos. A construção social. Aliás, estamos trabalhando isso aqui com os meninos, né? Sobre essa questão da sociedade do ponto de vista dessa questão social construída. Porque é um debate que a gente faz também aqui entre o que é lei e o que é uma construção social. Porque às vezes a gente, por exemplo, o que é lei, o que eu falava isso outro dia, o que é obrigatório, o que é moral, né? Esse debate de construção social que é trazido para a gente. E aqui Foucault, por que assim o material utiliza o Foucault aqui? Por conta dessas reflexões que o Foucault fazia. Até na primeira fase dele, né, você colocou muito bem aí, que quando ele vai estudar a estrutura do saber, né, ele fala disso, né, dessa questão pensar, sentir e agir. Então, o nosso material pega esse sentir para o agir. Uma questão que fala, por exemplo, e aí volto para o debate da ética do capítulo, que mostra sobre isso, né? O seu sentir, a ética tem que ser para você uma coisa que vai te fazer feliz também. E aí pega um pedaço lá dos clássicos, né? Do que Aristóteles falava, da importância da ética, do indivíduo se sentir bem, não do que o padrão social vai ser colocado, né? Então o Foucault entra aqui nesse encerramento do capítulo, quando a gente está falando de ética, perfeitamente, porque o Foucault é atual, né? Século XX. Século XX é atual para nós ainda, né? Eu não sei se os nossos alunos consideram tão atual assim, né? Até Exatamente. 1984. Mas. Exatamente. Rejane, isso acontece demais. Teve um dia que eu brinquei com os meninos. Teve um dia que eu brinquei e falei assim: gente, vocês acreditam que eu nasci no século passado? E as pessoas falam: meu Deus, né? Não, porque parece que o século passado, né? Muito mais. Tá longe. Nós nascemos no milênio passado. Nossa, e é muito mais louco isso, né? Porque traz uma construção de que, quando a gente fala século passado, parece que é muito velho, né? Mas nós temos 20 e poucos anos de mudança de século e de milênio, né, Regiane? E de milênio. Então, de milênio. Então, se assim, só com o século você se sentia velho, imagina agora, nós nascemos no milênio passado. Nossa Senhora, eu não tinha me atentado para isso. Isso é assustador. Desculpa. Obrigado. Obrigado por lembrar. Mas assim, mas o Foucault, então, ele século XX, um debate muito atual, voltando ao debate lá na reflexão, no pensamento helenístico, né, sobre a ética. Porque os caras lá da cultura helenística utilizavam a ética para isso. Eu falava com os meninos sobre isso, essa questão dos filósofos, da filosofia helenística, é porque os caras estavam naquele contexto ali diferente do ponto de vista dos primeiros filósofos, né? Da importância de Platão e Aristóteles lá nas polis gregas. Não existia mais as polis gregas com aquela força política que tinha. A filosofia helenística nasce nessa junção da cultura ocidental, mas da cultura oriental. Então, há uma interpretação diferente sobre o que a filosofia vai trazer para a gente. E esses filósofos helenísticos, eles vão utilizar o pensamento filosófico para se sentir melhor, para questionar, não questionar, mas ficar de boa. É aquela busca da ataraxia, né? Da ataraxia. A busca pelo prazer, né? Não, eu quero ficar de boa, cara, eu não quero problema, não. Então, né? Eu quero ficar de boa, igual aquela história, né? Quando o Alexandre o Grande chega na frente do cão, né? E ele fala, cara, você vai poder me dar o que eu tenho aqui? Não, então sai da frente que eu quero os raios solares aqui em mim. Quero ficar de boa, né? É a busca da tranquilidade. E quando o material coloca o Foucault aqui no final, é esplendoroso, né? Porque eles atualizar aquele pensamento helenístico, né? No debate da ética, na ética para o bem, de se sentir bem. Aqui, quando fala que a ética do eu,
né, Jane? Como você falou aí, Mas aí tem um né? ponto que é interessante, porque a gente vê, pelos escritos do Foucault, que a construção, a contextualização é diferente. Por quê? Ah, eu não li Vigiar e Punir um dia, quem sabe, talvez. Mas quando a gente pega o nascimento da clínica e a gente vê a formação e a transformação do discurso médico e como que ele vai adquirindo a partir do século XVII, século XVIII, século XIX, peso que ele tem dentro da nossa sociedade, né, da sociedade ocidental. E aí a gente pega, só para complementar, algo que não tem a ver necessariamente com Foucault, mas que é muito trabalhado, muito bem trabalhado dentro daquela coleção História do Corpo. Eu não sei se você já viu ou já leu. Vi, mas eu não li, mas Algumas eu conheço. coisas, tudo bem. E que vai falando também dessa questão, né, da formação do discurso e como esse discurso ele vai se tornando um discurso poderoso dentro da nossa sociedade a ponto de ditar normas de vida, que não são leis, mas que a gente toma como algo muito importante para se fazer. Né? E aí nós temos legislação que vai se formatar dentro desse discurso médico científico, porque também é diferente a gente ver o discurso médico alopático, né? Considerar, por exemplo, o chazinho da tia Maria como capaz de curar a minha tosse. Então, eu tenho saberes médicos distintos, mas aí eu coloco um acima de todos os outros. E legislação vai ser feita em cima desse discurso médico científico testado no laboratório. Aí, a gente vai ter também a formação de determinadas relações de poder que são colocadas de cima para baixo e que causam esse desconforto no eu, na construção do eu. Quando a gente olha, por exemplo, para um processo de... Gente, faltou a palavra. Faltou a palavra. Construção, mudança. De mudança, construção, não, mas, por exemplo, vamos pegar a questão da homossexualidade, porque era nisso que eu estava trabalhando no raciocínio. Por muito tempo, foi considerado como um distúrbio, como uma doença psicológica, inclusive dentro da própria OMS. Entende? Não é muito recente, aliás, é recente hoje em dia para a gente que nasceu no milênio passado, né? Mas assim, faz pouco tempo, se a gente for contar dentro dessa linha histórica maior, que isso deixou de ser visto como uma doença. Até porque a gente pega também essa lógica, né? Antes de ter se tornado uma doença, inclusive para os padrões da OMS, ele era considerado crime, entende? Dentro dessa lógica cristã judaico-ocidental que a gente vive. Sim. E aí, acho que até como um exemplo aí que a gente tem é o Alan Turing, né? Que um matemático inglês que decifrou o Enigma, enfim, né? Todas aquelas questões da Segunda Guerra. E que depois da descriminalização, a gente tem essa retirada disso como uma doença. E que aí se tem a possibilidade de se construir o eu a partir do conhecimento de si. Faz sentido isso? Então, assim, tem crescendos na obra dele que a gente percebe isso como um contexto maior. E, assim, estou citando nesse caso a homossexualidade porque é um exemplo palpável. É uma coisa da nossa realidade. É uma coisa da nossa realidade. Então, quando se pensa essas questões,
essas lógicas, né, essas relações de poder que vêm de fora e essas construções sociais que são feitas, Sim, que você cita e que você traz isso é. muito bem, a gente percebe o quanto é mais profundo e mais complexo essa noção do eu, do cuidar de si, que o Foucault propõe. Exatamente. E por isso, Regiane, por isso que o Foucault é mais polêmico no século XX, né? Porque Hum, o Foucault ele dá tipo um alerta para trabalhar isso também. Né? Nesse caso aí, que você acabou de dar um exemplo fantástico, essa questão da homossexualidade, quando a ciência traz para a gente o que de fato é a realidade, né? A experimentação, o trabalho, a investigação, e traz para a gente o que estava no senso comum, a, é, a, o Foucault é como se ele estivesse aqui falando para a gente, está vendo, gente? É isso aí, ó. Você tem que pegar o fato em si e não ficar só nos hum, padrões, porque os padrões, às vezes, eles querem te enjaular. E você, às vezes, fica sofrendo com esses padrões. Preste atenção, seja você. E aí é a ideia da ética do eu, de novo, voltando, né, nesse debate que você tinha começado a falar. Né? Porque uhum, nós vivemos. E aí, se a gente pegar agora, século XXI, o tempo inteiro, né? Essa questão da cultura do corpo, o que a gente vê antes era nas revistas, nos periódicos, né? Antes era nos periódicos, o culto ao corpo. Hoje as pessoas não têm muito acesso a periódico, né? Só nós, só eu, talvez. Mas as pessoas, a gente vê nos comerciais, né? A gente vê nos comerciais do YouTube e do TikTok, por exemplo, toda hora que está não, passando ali, está e vendo redes o culto ao sociais, corpo. quantos influenciadores digitais também não só espalham esse culto ao corpo, mas também ganham em cima desse padrão. Ganham em cima disso. Exatamente. E Foucault trabalha, nesse capítulo, Foucault vai falar disso, né? O capítulo fala disso. É como se o Foucault, mais uma vez, estivesse falando: calma, gente. Vamos se preocupar com o nosso bem-estar. O que adianta se a gente for seguir essas linhas que são colocadas para nós vamos pirar. Nós temos que tentar trabalhar a ética na perspectiva nossa, né? Do Uhum. nosso, de se conhecer, de saber quem nós somos, né? Não de entrar em todas as no perfil que é colocado para cima da gente, né? Aqui, por exemplo, no livro, na nossa apostila, no último Uhum. parágrafo aqui comenta sobre isso, né? Olha aqui, ó, para Foucault, é essa ética do cuidado de si como estética da existência, que possibilita construir práticas de liberdade. Então, a Sim. proposta do Foucault é isso, né? É você se tornar livre a partir de você se conhecer e você saber que aquilo ali pode ser uma imposição e você tem que viver o seu eu primeiro, para depois saber se você se encaixa naquilo ou não. Porque se você não se encaixa naquilo, você vai ficar numa prisão social, de um padrão construído. Esse é o grande problema. E a ética para o Foucault, nesse aspecto, veio aí, parecida, de novo, voltando com o que os caras lá, os filósofos da cultura helenística traz, né, Regiane? De que a ideia é trabalhar o seu eu. Quero ficar tranquilo, quero descobrir, quero buscar a busca pelo prazer individual. Que isso é um desafio muito grande atualmente, né, Uhum. Regiane? Quantas pessoas percebem essa divisão, assim, né? Que o Foucault está tentando colocar para nós aí. Essa divisão entre o meu prazer, porque muita gente fica tentando entrar nessa lógica que está sendo construída para a gente o tempo inteiro, né? A pergunta é, para nós mesmos, a gente se colocar. A pergunta é isso que eu quero? Eu estou bem nesse sentido aqui? Às vezes fala que o bom é você ter que sair, ter que ir para algum lugar, ter que seguir certos padrões. E aí, você gosta disso? Né? Isso está fazendo bem para você? Né? Eu acho que a questão aí vem muito na compreensão do significado das palavras, não querendo entrar nas palavras e as coisas. Mas, por exemplo, qual é o sentido de prazer? E uma coisa que, quando a gente fala em epicurismo,
e aí retomando um pouco, se é colocado, e o Epícoro ele fala muito bem, não se trata apenas do prazer superficial, ou do prazer carnal, ou do prazer da comer e beber bem, não é isso. Mas é você perceber a profundidade das situações e das relações e como isso traz tranquilidade para si. O verdadeiro prazer, ele está na racionalização das coisas e não somente na satisfação dos sentidos. E quando eu vejo isso, né, quando a gente olha para Foucault nesse ponto, porque tem 3 palavras-chave aqui que são necessárias na obra dele, que é a verdade, poder e essa questão do cuidado de si. Entendeu? O eu, a construção do ethos, dessa ética, né? Porque quando você se permite ser, viver e construir a sua estrada, aí você consegue estar mais apto a construir relações com o outro que está do seu lado, que não está acima. Muitas vezes se entende poder somente como poder financeiro, poder político, né? Mas tem que perceber que essas relações são exercidas também aqui no microcosmo, entende? Dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, entende? E isso, no momento que você é o que você se investiga, que você se observa e que você percebe realmente aquilo que te dá prazer de novo, não só a satisfação momentânea dos sentidos, seja quais elas forem, você consegue construir uma ética do viver bem que faça sentido para você, você também está apto a construir relações que são mais verdadeiras, no sentido do outro também poder fazer isso. Porque se o outro não fizer isso, né, Regiane, aí é uma questão importante. Porque se por acaso só você se propõe a fazer isso e consegue, tem uma diferença entre propor e conseguir. Se só você propõe e consegue fazer isso, se o outro, se o seu próximo não consegue fazer, você vai se tornar uma pessoa diferente demais. E você vai começar a se ouvir críticas. E como, por exemplo, os caras, vários desses pensadores sofriam, né? De achar que eles estão num mundo diferente do mundo da maioria. Essa é uma questão importante. Mas um dia as máscaras caem. Ninguém sustenta uma máscara por muito tempo. Não, e aí o problema é que as máscaras estão caindo, Regiane, no momento que as pessoas vão começando a entrar num desespero psicológico. Porque você fica tentando criar uma realidade que não existe, você está tentando entrar nela, porque é como se fosse uma nuvem de uma cor, assim, vamos ser uma nuvem azul, ou uma nuvem amarela, sei lá. Você tem aquela nuvem ali em cima de você e você tem que ficar olhando para ela e falar, eu tenho que entrar nela. Tá? O meu amigo está ali, o meu primo está ali, a minha família está naquela nuvem. Eu tenho que seguir aquele formato social, cultural. Né? Não, eu não quero. Não vai me fazer bem. Só que é o que você falou, né? As pessoas também que estão na nuvem lá têm que trabalhar isso entre elas, para que as pessoas se libertem, né? É uma liberdade individual, mas que você se liberta do conceito maior. E uma coisa que você falou muito interessante, eu acho que não foi na gravação em si, foi antes, na nossa conversa, mas aquela coisa, existe um contrato social tácito. Entende? Para a gente ter... Porque a nossa convivência ela é regulada dentro de determinadas situações. Né? Afinal de contas, se houvesse o vale tudo, né? Exatamente. Teríamos muito mais mortes por brigas de trânsito por aí. Vamos combinar. Exatamente. O Estado está aí para... Né?
nesse ponto, para contrato regular social, é um pouco. isso. Mas se Exatamente. eu consigo, né, dentro desse contrato social tácito, cuidar de mim e fazer eu ser eu mesma, respeitando esse contrato, eu consigo estender isso para o meu próximo, e o meu próximo também consegue fazer Isso. isso. E Exatamente. não é uma questão de egoísmo, entende? De você olhar só para si ou para o seu umbigo, mas é de perceber realmente como você floresce, e aí esse eu acho que foi o termo que você usou, como você floresce bem dentro dessa sociedade, dentro desse contrato social tácito que existe para que se tenha uma melhor convivência. Eu comparo um pouco a questão do acidente de avião. Sabe aquela coisa? Se por um acaso houver despressurização da cabine, É, cairão automaticamente máscaras de é, oxigênio? Então, para você conseguir indicar para o outro um caminho, primeiro você tem que cuidar de si. Você precisa colocar a máscara em você primeiro, exatamente, Regiane. Exatamente, exatamente. Nossa, entendeu? estou gostando desse debate aqui. Regiane, assim, é o que está aqui no livro, aqui, ó, o que, ó, partindo de uma provocação lançada por Nietzsche. Seja o mestre e o escultor de você mesmo, de Sim. si mesmo, né? Exatamente isso, né? Mas isso é um desafio. Regiane, outra coisa interessante que eu estou pensando aqui é que quando se a gente, por exemplo, se a gente passa as páginas para trás e aí a gente começa a estudar a cultura helenística, a gente começa a achar esses caras longe da nossa realidade, né? E Você não fala, tá. cara, o que que esses caras estão falando? O que que o apiculturista está falando? O que está acontecendo? De repente, quando entra o Foucault, que é uma coisa mais atual, que coloca as nossas realidades no debate e a Uhum. diferenciação entre elas, a gente percebe que eles estavam corretos, que essa busca que eles estavam querendo fazer era correta, porque era a ideia de se tornar melhores, de se sentir melhor, Eu não que é sei. uma lógica louca que nós estamos passando agora, né? Nós ficamos às vezes tentando entrar no perfil de que nós não conseguimos às vezes. Tem pessoas que conseguem, maravilha, mas tem gente que não consegue e tem que criar uma outra realidade. E aí quando a pessoa não consegue criar essa outra realidade, a Se pessoa vive infeliz com exatamente se vive aquilo que feliz. tem. Eu, Eu não eu ia falar surtar, mas você falou se vive feliz, é melhor. se vive surta também, né? Mas vamos combinar. Surta, mas vive infeliz, vive Vive infeliz. Quantas infeliz. pessoas nós conhecemos na nossa realidade? Na família, no nosso dia a dia, um amigo, um colega, enfim. A gente vê. Por que as pessoas estão infelizes? Porque elas ficam tentando entrar naquela nuvem criada pela questão social que a gente vê nas mídias sociais o tempo inteiro, via na televisão. Eu estou falando via porque hoje em dia os jovens não querem saber de televisão. Eles brigaram com a televisão, não querem saber de televisão, mas eles ficam só nas redes sociais. Então, Rede social. na, no século passado, no milênio passado, 1998, por exemplo, Com né, 900 Guaraná de folha? Ah. é a televisão que fazia isso, né? Era a televisão que fazia, principalmente nos comerciais. Aliás, Rejane, tem uma coisa muito séria, porque eu já ouvi histórias de pessoas que tinham medo dos comerciais. Não porque comercial era aquela coisa chata, insuportável que nós sabemos, Ah. mas porque os comerciais traziam coisas que elas não podiam ter, ou de que elas não podiam ser. Então ela falava, cara, agora vai vir os comerciais, o momento que vai me castigar, porque eu não consigo ser desse jeito, eu não Olha, consigo mas os atingir esse momento. comerciais migraram para o YouTube e É, para as plataformas é, também. Os não, comerciais sim. continuam existindo. E continua assustando quem não consegue fazer essa limitação. Exato. Esse é um problema, né? Então, Então, assim, por isso que Foucault é importante. Foucault é como se, mais uma vez, estivesse falando para nós, ó, gente, você tem que se conhecer também. Essas relações interpessoais têm que ser conhecidas, têm que ser trabalhadas do ponto de vista individual para você saber aonde você vai se situar. Porque se você não saber do seu eu, não se situar,
você vai sofrer, você vai ficar sendo jogado para lá e para cá. E aí a questão do saber, né, Regiane, que você falou lá no começo. É a questão do saber. Eu não sei, assim, eu não sei se eu colocaria assim, os caras estavam corretos. Eu creio que mais do que estar correto na busca é fazer sentido. É verdade. É fazer sentido na busca. Verdade. Entende? Assim, de você analisar aquilo que realmente tem valor. Porque existe diferença entre preço, existe diferença entre valor. Exatamente. Então, E aí assim, entra Marx, né? Aí entra Marx. mas aí também a gente não vai falar. Não, Porque claro, senão é claro, claro. outra coisa. Claro. Claro. E assim, mas assim, a questão do valor, ele está muito mais ligada às experiências que se tem Sim, do que necessariamente a um preço que se paga. sim. Então, é essa questão que eu vejo que, vamos lá, o pessoal, os filósofos helenísticos, eles viam essa questão, qual era o valor que eles buscavam para si, e que eles viam esse valor muito mais precioso dentro de uma vida tranquila do que de uma vida colocada por eles como uma superficialidade das Sim. posses, das festas e tudo mais. Tanto é que, em alguns momentos, parte dessa filosofia a gente até comentou com os meninos, né? Parte dessa Sim. filosofia, ela foi absorvida pela filosofia cristã, É, exatamente. entende? E a gente vê que existe uma existência aí, entendeu? Que Dessa isso é busca pelo capaz. prazer, né? Dessa busca pelo prazer. Não, na verdade, na aceitação do fato, na aceitação do desastre que eu vejo com o estoicismo. Não só não pela busca do prazer, mas o estoicismo em si, né? Que a gente se É, conforma ao acontecimento. Mas assim, eu é verdade. entendo, pelo menos é meu ponto de vista aí, colegas filósofos que estejam vendo em algum É, momento isso aqui, é, aque- é aquela mas frase, né, assim, Regiane? ah, É aquela frase que a gente. Que aí entra a questão do cristianismo, né? Não, isso acontece porque Deus quis. Você tem que se conformar. e aí mas aí Aceita, que é é porque aí Deus. que eu vejo a diferença. Quando o estoico fala que a gente tem que se conformar, eu percebo que ele quer dizer que a gente tem que desenvolver, na verdade, resiliência ao fato. É como pegar esse fato e a gente se transformar para que ele seja, assim, falando bem baixo, transformar o limão numa limonada. Agora, a ética cristã, não. Ela coloca como resignação, É, mas não como resiliência. Pelo menos é esse o entendimento exatamente. que eu tenho. Não, eu também tenho. Como se fosse assim, você tem que aceitar, porque é uma Foi Deus ordem que quis. divina, Aí onde você foi Deus que coloca o quis, fato, foi Deus que é quis. uma ordem divina. A seca existe. Por que tem seca aqui na Paraíba, por exemplo? Porque Deus quis. Deus quis assim, vamos respeitar a vontade divina. Né? É. Aí eu já estou pensando aqui lá no outro debate que o Foucault E o fazia também sobre debate, a e a questão, gente vai abrindo os debates. sobre o poder também, né? Porque tem essa questão do poder, né? Tem a É, questão. Né? é isso, né? Pois é. Enfim, Muito e bom. aí que vem essa questão do cuidado de si, que é, para mim, do Foucault, nesse ponto, se aproxima muito a Epicuro. É verdade. Epicuro ou Epicuro? Agora eu fiquei na dúvida como se pronuncia. É um debate também que a gente pode escutar depois dos colegas, né? Porque vai ter certeza a gente falando diferente, né? Vai, Vai ter vai. certeza. Dependendo de regiões, dependendo da onde a pessoa estudou, enfim, né? Ela vai É. ter fala diferente. Muito bem. Enfim. Rejane, eu acho que nós conseguimos fazer essa ligação do capítulo, né? Do Hum, capítulo com o hum, Foucault hum. e tentando implementar o que Foucault pensava e tentou fazer na sua vida acadêmica. Tentou fazer, não, ele fez, né? Ele Por isso fez. Ele fez e a ele gente está aqui foi até hoje, no milênio exatamente, ele seguinte, tentando entender, tá? Então, exatamente. Foucault é espetacular, é. espetacular. Olha, então,
Ricardo, eu só tenho a agradecer a você por estar aqui, por fazer parte dessa empreitada e por estar aí imaginando também várias formas da gente continuar fazendo esse debate sobre Foucault, sobre várias coisas e trazendo aí o melhor, né? Seja para os nossos alunos, para quem quiser ver, enfim, é isso. Rejane, eu que agradeço pelo convite, porque o dia que você me convidou e propôs o desafio, eu falei, maravilha. E hoje eu já estou aqui com um monte de coisa na cabeça, que parece que quanto mais café eu tomo, Rejane, vai aparecendo outras coisas aqui, né? Mas, Rejane, eu já te proponho, né? Não sei o quê, mas vamos fazer outros debates Vamos. ao longo do ano, né? E vamos fazer vídeos e colocar aqui para vocês, porque é isso, né? O conhecimento tem que ser colocado, né, Jane? E Tem, tem que ser instigado as reflexões, né? tem. Tem Às vezes a sim. gente não fecha aqui, né, Regina? Às vezes, hoje, por exemplo, foi a nossa ideia era falar apenas especificamente desse momento aqui, né? Mas nós podemos fazer outros vídeos mais abertos, de deixar reflexão, né? Sim. Eu acho que é uma missão nossa. Obrigado, Regiane. Eu estou sempre Imagina. atendendo os seus desafios. Opa, então tá bom. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.